prazer recebê-los aqui. Meu nome é Maria Letícia e esse é o nosso encontro online que faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. Esse é um projeto realizado pelo Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 16 anos na área de moda sustentável, desenvolvendo projetos que contribuam para a construção de uma cadeia de moda mais ética, mais limpa e mais inclusiva. Nessa edição do Lab Moda Mais, a gente tem o apoio da PVH Foundation. E além das atividades presenciais com a turma, a gente faz esses ciclos de encontros online com convidados inspiradores das mais diversas áreas da cadeia da moda. Hoje a gente tem o prazer de receber mais uma equipe da Calvin Klein, a área de marketing. A gente tem a Natália Camacho, que tem mais de 18 anos de experiência nas áreas de marketing e trade marketing e é apaixonada pelo que faz. Hoje é responsável pela área de marketing na Calvin Klein, com trade, VM, PR, os influenciadores, a mídia e CRM. Ela é graduada em administração e pós-graduada em ciências do consumo. Kátia dos Santos é formada em propaganda e marketing e trabalha na CK como especialista em marketing. E é responsável pela imagem e visibilidade da marca junto às lojas multimarcas e showrooms regionais. E também temos a Laura, que é analista de marketing na Calvin Klein, formada em Relações Internacionais pela SPM e pós-graduada em Gestão de Marketing pelo INSPER. Falei todo mundo certo, gente? Boa noite, alunos. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Ó, pessoal, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá, com a gente, comigo principalmente. Com todas tenho nós. vergonha de fazer apresentações, vou me esforçar. Gente, vocês vão arrasar, que eu tenho certeza, porque vocês são marketing é comunicação, com certeza vocês vão saber tirar isso de letra. Na verdade, vocês vão falar bastante pra gente como é trabalhar na área de marketing, eu já estou aqui me antecipando. E se interessaram por moda e como que vocês encontraram na moda um lugar para trabalhar. Então, se a gente puder começar, Natália. Bom, processo para você? Acho que das três eu sou a mais nova no mundo da moda. Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei com marketing trade, mas em outros mercados, né? Então, eu já trabalhei com carro, eu já trabalhei com ressonância magnética. A minha maior formação, ressonância magnética, é a GE na área de healthcare, que era a parte de ressonância, todos aqueles maquinários, eu nem lembro mais o nome, eu só lembro da ressonância, né? Mas a minha grande formação foi em indústria alimentícia. Então, eu já trabalhei na Coca, na General Mills, na IOC, e foi grande parte do meu aprendizado veio do mundo de alimentos, supermercados e tudo mais. Mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande, eu sempre quis muito trabalhar com moda, desde a minha formação, eu sempre tive essa vontade de conhecer o que seria esse mundo da moda. E aí, em 2019, surgiu essa oportunidade de entrar na Calvin Klein. E é difícil você migrar de um mercado para o outro, às vezes, né? Você fica meio estigmatizada ali, a pessoa de alimentos. Então, você vai passando de alimento a alimento, mas surgiu essa oportunidade em 2019. E aí, eu abracei com unhas e dentes. Na época, eu entrei como trade, eu entrei como responsável de trade na Calvin Klein. E aí, com a pandemia, com uma reestruturação, eu tive a oportunidade de expandir mais ainda meu horizonte e ter todo o time de marketing, ser responsável por toda a área de marketing. E aí entraram algumas outras coisas novas no meio do caminho, de mídia, visual merchandising, essa parte de assessoria de imprensa, influenciador, que é tudo muito novo. Então, eu sou bem nova nesse mundo da moda, mas sempre tive essa vontade, sempre tive essa paixão por entender, conhecer. É muito diferente, eu acho que é um mercado, pelo menos ali na nossa área, no nosso mundo ali, Calvin Klein, ele é muito gostoso, ele abraça muitas pessoas, assim, você pode ser quem você é, ele é muito descontraído, muito diferente de muitos lugares que eu passei, né? Então, tem sido uma ótima experiência. Depois eu vou querer saber tudo que é trade, CR, VM, porque tem um monte de...
Eu não sei, você quer que eu explique a diferença agora? Existem algumas diferenças, eu deixo as meninas falarem, depois a gente explica a diferença. Isso, então vai. Então, primeiro as meninas, a Laura aí que tá, tipo, disfarçando, ou a Kátia? Eu posso ir. Poxa vida, fiquei por... Quer ir? Não. Bom, oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Laura, eu tenho 29 anos. Eu estou um pouquinho menos no mercado que a Natália. Eu me formei em 2014. Então, passei por algumas empresas já, desde startup até agência de influenciadores, mas minha paixão sempre foi o mundo da moda. E, enfim, não consegui fazer moda no primeiro momento, mas aí resolvi ir por outros caminhos, né? Fui descobrindo o caminho de marketing pela parte de relações internacionais, que é outra área que eu sempre gostei muito também. Na faculdade, eu optei por não ter uma formação de relações internacionais tão voltada para política e diplomacia, então mais voltado para negócios e marketing. Então, isso foi me ajudando a trilhar o caminho. E hoje eu estou aqui na Calvi. Eu já passei também por uma empresa de área médica. Eu trabalhei durante a pandemia com educação médica. Então, é bem diferente. E é bem difícil quando você não pode ver sangue, tem que trabalhar com peças de. Então é bem complicado, mas assim, legal também. Mas, enfim, tô na Calvin tem 1 ano na área de trade marketing, junto com a Kátia. E você, Kátia, o que você viu na moda que falou? Vou aí. Inevitavelmente chegou a minha vez, é isso. Oi, gente. A Kátia pode falar tudo de moda, porque ela faz muito tempo no mercado. Se você tem alguma dúvida, é com Kátia. É ela. O meu nome é Kátia, né? Porque as duas ficam repetindo aí. Então, na verdade, eu sou formada em marketing há 28 anos já. E eu caí na moda. Nunca foi a minha intenção, nunca mesmo. Eu caí na moda, mas assim, eu trabalhava na fábrica, eu era ajudante na fábrica, aí eu fui para a faculdade, saí da faculdade, pintou uma vaga, eu fui trabalhar com o pessoal de VM, né, que é o pessoal que cuida de arrumação de loja, de vitrine, e aí eu xeretava em tudo, eu fui para lá para passar roupa de vitrine. E como me sobrava tempo, porque eu sempre fui muito acelerada, me sobrava tempo, então eu xeretava em tudo. Eu ajudava estoquista a receber, conferir, guardar produtos, separar. Eu ajudava assistente de loja a fazer reposição, ajudava os meninos da produção. Além de passar roupa, eu ajudava eles a vestir manequim, trocar loja, arrumar loja. E aí acabou que rolaram umas promoções, aprendi umas coisas, desisti do marketing várias vezes, aí eu me apaixonava pelo VM, largava e queria ir para o marketing de novo. Cada coisinha assim que aprovava, porque tem isso, né? Que era legal no marketing, eu vou para o marketing sim. Aí queria ficar no VM, aí fui para o marketing, já cuidei de produção, toda a minha trajetória profissional em marketing, em moda, é aqui nessa empresa. Eu cuidei de assessoria de imprensa, de projeto de vitrine, desenvolvimento de vitrine, de logística de material, produção executiva para desfile, produção executiva para catálogo. No marketing, eu só não passei pela área de mídia. O resto, tudo eu já fiz um pouquinho, já xeretei um pouquinho. E hoje eu cuido da visibilidade da marca nas mais de 3.000 lojas multimarcas que a gente tem aí pelo Brasil, junto com as meninas. Boa. Porque isso que uma coisa que sempre me chama atenção, e até vou tentar fazer um gancho, mas o marketing, ele é muito... É quase como a administração, sabe? Tipo, ele é muito amplo, né? A pessoa se forma em administração, pode fazer um montão de coisa. Se forma em marketing, é meio que a mesma coisa, né? Então, até pegar esse gancho... Marketing assim. Eu acho o marketing a administração da publicidade, da propaganda. Kátia, vejo ele assim. Com certeza, a gente tem várias nuances ali, né? Então, só dando um overview, visual merchandising é a pessoa que cuida da loja, que arruma as peças de roupa, que arruma a vitrine, que faz aquela vitrine bonita, que faz as combinações.
Então, também é um braço de marketing. A gente tem parte de assessoria de imprensa e influenciador, que é uma das coisas que estão bombando hoje em dia, né? A gente tem um global, a gente tem que entender a estratégia global e conseguir repassar isso para o nosso público do Brasil. Então, que influenciador a gente tem que contratar, em que momento, para falar o quê, que ele vai ter que fazer, um TikToker, que TikToker está bombando. Então, isso também é um outro braço de marketing. Aí a gente tem tem a pessoa que cuida do Instagram, que cria conteúdo para o Instagram. Essa mesma pessoa faz a parte de mídia, que é, por exemplo, é o outdoor que você vê passando quando você passa de carro, mas é também quando você entra no Google, fica aqueles anúncios chatos daquelas marcas. A gente faz isso também. Você entrou na Calvin Klein uma vez, você fica vendo Calvin Klein na propaganda ali eternamente quando você entra no Google. Então, essas são as mídias que a gente paga. N formatos, né? O patrocinado de Instagram. Então, esse é um outro braço, é uma outra visão que tem. A gente tem a parte de CRM, que é relacionamento do consumidor, que também é completamente diferente, que é quem tem toda a informação do consumidor da mão, né? Aqueles consumidores que se cadastram, que fazem aquele cadastro em loja, então a gente sabe quem compra, quem não compra, se é homem, se é mulher, quantos anos não tem, o que compra, o que gosta, e a gente como se comunica com eles através de WhatsApp, através de e-mail. A gente tem a parte do trade, que é uma parte que é mais para a loja física, né? Como é que a gente atrai fluxo? A Catita, como é que ela garante que nessas 3.000 lojas esteja sinalizado Calvin Klein, esteja tudo do jeito que é a cara de Calvin Klein, que esteja com a imagem certa, que esteja num padrão. Como é que a gente vai fazer um evento na loja do licenciado, levar um influenciador, qual é o relacionamento com o shopping. Tem a parte de evento, que aí todo mundo toca um pouquinho, como é que a gente participa de festas, de eventos que tragam visibilidade para a marca. Então, a gente tem bastante braço dentro de marketing, tem bastante ramificação aí. Porque eu fico pensando assim, você tem dentro da cadeia, né, a gente vê que vocês têm uma relação, principalmente quando você tem lançamento de campanhas, dessa parte, né, mais específica de criação, entre aspas, e, né, tentar... Aí tem a parte mais estratégica de marca, que é o brand, quem são esses influenciadores, e também uma parte de vendas, né, de o que vendeu, como é que vendeu, e ter esse relacionamento. Aí, não sei, eu estou errada, como é que é? É isso, né, vocês vão articulando um montão de área. Não, é isso. A gente tem, por exemplo, trade, que são a expertise das meninas, as meninas podem falar até melhor, mas elas têm um grande contato com o comercial. Acho que o nosso grande objetivo é vender e o nosso grande consumidor interno, nosso cliente interno é o comercial. Acho que elas podem falar até um pouquinho melhor do dia a dia delas. A parte de branding, de estratégia, fica mais a gente fica mais ligado talvez com o global, fica muito mais na nossa mão também, mas a gente fala com produto, a gente fala com comercial, a gente fala, acho que a gente permeia tudo, né? Mas acho que as meninas podem contar um pouco do dia a dia delas com o comercial. Na realidade, eu acho que o maior a primeira ferramenta, assim, eu acho que mais importante, e a Laura, eu acho que concorda comigo, é a comunicação, principalmente por causa da regionalização. Cada espaço, porque, assim, quando a gente começa a estudar marketing, a gente aprende a nichar o mercado. E a nossa comunicação aqui, apesar da gente ter que levar unidade de informação, apesar da gente ter um padrão de comunicação visual da marca, a gente precisa definir a linguagem de falar com cada público, com cada região do país. Eu acho que o mais forte é isso. E aí agora a gente tem trabalhado mais, tentado trabalhar mais forte aqui dentro para alinhar essa comunicação, para levar para fora, para facilitar essa comunicação. A gente tem trabalhado, Laura também zanza essa empresa inteira, fala mais que a nega do leite. E a gente tem trabalhado mais internamente para alinhar a comunicação com o pessoal de produto, que é quem faz a apresentação de coleção, para os representantes regionais, para os licenciados,
regionais, para a gente conseguir chegar no melhor. Eu acho que é na melhor comunicação verbal mesmo, real. Eu acho que o maior desafio está aí, entendeu? O alinhamento visual, eu acho que ele vem depois, mas o nosso maior desafio é a comunicação verbal ainda, para passar o que a gente pretende, para passar para essas pessoas a necessidade, a importância da unidade visual da marca. Porque até eu tinha anotado uma pergunta que ia fazer mais para frente, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Porque como eu penso assim, né? Tipo, a Calvin Klein é uma marca internacional, ela tem um nome no mundo inteiro, é uma marca que nasce americana em cima de uma pessoa, né? De um estilista que foi Calvin Klein e tal, não sei o quê. Que depois, como é que essa tradução para o mercado, né, brasileiro, porque acho que até a Gisele falou, né? Vocês têm um processo de criação um pouco aqui e produção, tudo aqui. E daí, ainda no caso da Kátia, que tem essa comunicação com regiões diferentes, né? Como é que fica essa localização, né, que vocês fazem? Perdida, aquelas. Não, na verdade, a gente tem um gessinho, o fato da gente ter um norte acaba, a gente tem um teto, a gente não pode descaracterizar campanhas, a gente não faz, a gente tem várias regras, né? A gente tem um toolkit que a gente recebe todo começo de coleção, todo semestre, a gente tem muitas regras. Então, primeiro que eu já passo para os meus queridos, olha, podemos ir até aqui. Mas sempre é uma flexibilidadezinha e tal. Eu não acho, assim, eu já estou há bastante tempo trabalhando com as mesmas pessoas nos showrooms regionais. Eu tenho agora uns novatos aí, uns 15, com quem vai começar uma nova tarefa de alinhamento verbal. Mas, assim, não é uma coisa assim, como eu tenho um limite, facilita um pouco. Eu procuro, por exemplo, eu tenho lojas de 60, quando se trata de material de sinalização, por exemplo. Eu tenho loja de 60 metros quadrados, eu visitei uma em Recife que eu acho que não tem mais do que 40, e eu tenho loja de 300 metros. Então, eu tenho materiais, essas maiores, eu sempre que posso, estudo uma maneira de atendê-las separadamente, mas eu tenho materiais básicos, assim, pequenos, inclusive, de sinalização que cabe em qualquer uma. Isso aqui tem 30 centímetros, entendeu? Então, geralmente eu tenho isso em grande volume para sinalizar. E tenho outras coisas que a gente tenta fazer no estudo, inclusive isso é tarefa minha para esse ano, é meta minha, melhorar essa comunicação, essa entrega com lojas maiores, mas que precisam de materiais mais específicos. Mas eu acho que, não é que eu não passo uns nervosinhos de vez em quando, mas eu acho que eu já não tenho, ninguém quer a minha área, isso é bom que vai mantendo o meu emprego por mais 23 anos, que eu já estou aqui, porque é uma bucha, ninguém quer, e eu já estou alinhada com o meu pessoal. Boa. Laura, quer falar? Falo. Acho que, diferente da Kátia, ela trabalha muito com multimarcas, com lojas que vendem outras marcas. Eu trabalho mais com loja própria e franquia. Então, a minha função é mesmo seguir mesmo muita coisa que vem do global e fazer com que a nossa loja venda mais, como que a gente pode vender mais. Então, a Nath aqui falou de promoção compra e ganha, então a gente sempre tenta fazer um brinde legal para final de ano e datas comemorativas, a gente sempre segue o calendário comercial e todos os eventos que estão surgindo por aí. Então, Rock in Rio, por exemplo, é uma ação super legal que muitas marcas fazem. Algumas marcas fazem coleções específicas, ou fazem ativações dentro do próprio festival. Isso tudo acaba entrando dentro da parte de trade marketing como uma possibilidade de levar a marca e uma forma mais comercial. Acho que colocaram aqui no chat para entender melhor trade, e um jeito que eu entendi quando me explicaram na faculdade, na pós, foi que é meio uma junção
entre marketing e comercial. A gente sempre tem que ter esses dois vieses, esses dois olhares na hora de trabalhar a comunicação e tudo que a gente faz dentro de loja. Enfim, E aí... agora você pode falar. Não, e aí, além de loja própria, a gente tem as franquias também, né? Que são as licenças que a gente chama aqui, e que aí é bem mais pulverizado no Brasil inteiro. A gente tem que ter um relacionamento muito forte. Acho que até mais forte que a parte comercial. Eu não sei se todo mundo entende o que é franqueado lá, só para explicar, o franqueado, assim, a gente tem dois tipos de loja, que o consumidor, o cliente, ele não vê a diferença. A gente tem as lojas próprias, que são da própria Calvin Klein, então a gente que manda nessas lojas, mas a gente administra, que a gente tem maior controle, e a gente tem algumas lojas que são a cara da Calvin Klein, igual, mas tem um outro dono. Isso. Então, essas outras lojas, elas têm donos. Então, tudo que a gente vai fazer, por mais que a gente tenha que manter a comunicação e tenha que ser padrão, a Laura também tem um trabalho de convencer essas pessoas a gastarem o dinheiro delas. Não estão gastando o dinheiro da Calvin, muitas vezes, né? Exato. Então, a diferença é que franqueado, alguém é dono dessa loja. Ninguém vai ver a diferença, mas existe um dono que não é a Calvin Klein. Exatamente. Para o consumidor não tem diferença nenhuma, é mais uma questão de capilaridade, às vezes, Exato. né? Exatamente. E aí, então, essa parte de franquia é muito mais o relacionamento que a gente tem com eles, de estar sempre próximo, de estar sempre tentando puxa dali, puxa daqui, né? Cada um cede um pouquinho para tentar sempre alinhar a comunicação. Claro que às vezes acaba fazendo coisas que são fora da cara Calvin, e aí a gente tem que assumir um pouquinho uma posição difícil, mas acaba convencendo de fazer o jeito certo, né? Porque apesar de tudo, todo mundo é uma Calvin só, então a gente não pode dar essa diferença para o público final, né? Tão grande. E uma coisa que você falou quando você fala de eventos, tem, por exemplo, algum momento, alguma coisa, tipo, Rock mesmo carnaval, que é uma coisa bem regional brasileira. A gente acha que vale uma coleção? Vocês chegam a ter esse input para a área de criação? Eu acho que assim, essa parte da parte de criação de coleção, acho que vem mais de um trabalho em conjunto de todo mundo, né? Principalmente, acho que lideranças. E aqui na parte de trade de evento, a gente tenta sempre trazer, por exemplo, em trade, a gente pensar em fazer algum brinde para essa época, ou trazer, ou arrumar, ou em conexão com o time de visual merchandising, arrumar a loja de um jeito que traga, né? Deixa, por exemplo, os looks de carnaval na vitrine, faz uma vitrine diferente. A gente acaba fazendo para franqueado, a gente acaba fazendo comunicação para eles mandarem para os clientes mais em tema de carnaval. A gente sempre tenta pensar assim, aí vindo também da demanda do time de moda, né? Do time de estilistas, eles sempre acabam passando para a gente também, né? Por exemplo, enfim, cada coleção a gente tem um tema e a gente sempre tenta trabalhar muito em conjunto isso. Ótimo. E a parte, assim, a gente tem no curso um foco mais na sustentabilidade e tal. Como que vocês veem essa parte, assim, lógico, né, vocês não têm uma parte tão material, né, vocês não tratam do produto em si, mas como que vocês veem a sustentabilidade na cadeia e na área que vocês atuam? Eu acho que a sustentabilidade é algo que a gente tem pensado e trabalhado bastante, né? Porque é uma coisa super difícil, principalmente quando a gente fala de material promocional, a gente tem uma parte de transporte muito forte, que também pega. Então, a gente tem uma preocupação quando a gente vai fazer um material, que seja um material que ou seja durável, que eu não preciso ficar trocando, ou que se ele não for durável, que ele tenha, né, que seja um material que a gente consiga reciclar ou reaproveitar muitas vezes, que eu consiga trocar a imagem. Então, a gente é um pouco mais difícil nessa parte de material, né? Mas a gente sempre busca usar materiais que ou têm longa duração ou que a gente consiga reaproveitar de tempos em tempos.
é bem complicado. A gente tem, dentro da Calvin Klein, algumas iniciativas sustentáveis com produto, né? Principalmente. Acho que com toda a cadeia a gente tem. Mas a gente deu um overview, né? Mas na parte, principalmente de trade, né? Porque a gente tem uma parte de mídia, uma parte disso que não tem material, é muito mais digital. Acho que uma das coisas boas da pandemia é que tudo ficou um pouco mais digital, o consumo digital aumentou, né? Mas a gente ainda tem uma parte de material que a gente sempre busca ser menos agressivo possível, né, Catita? E a Catita consegue... Da minha parte, eu ainda não encontrei, assim, realmente, por exemplo, eu já fiz muito material em papelão, mas veio a necessidade de melhorar. Eu, inevitavelmente, fui para o plástico. Por outro lado, é uma durabilidade maior. Inclusive, um problema na Calvin é a mudança dos logos. Vira e mexe, muda o logo. E isso atrapalha quando a gente faz um material de longa durabilidade, porque aí acaba que você tem que trocar. Eu até passei, numa das lojas que eu passei em Recife semana passada, fica, né? Mais tempo. Tá bem bonitinho, impecável o logo, mas ele é antigo. Teoricamente, eu teria que tirar. E ele está na parede. Aí eu conversei com o lojista, perguntei para ele, conversei com ele sobre tirar, porque ele vai tirar, precisa tratar a parede para colocar outra. Mas, assim, da nossa parte, é como a Nath falou, no caso de material promocional, ainda é muito complicado a gente encontrar um material de fácil reciclagem para a gente trocar. Então, a melhor alternativa são os materiais de longa durabilidade, é o que a gente consegue fazer a princípio. E o a parte pessoal de comunicação... de roupa está mais focado mais nisso, já está um pouquinho mais adiantado que a gente. Perdão. Não, eu acho tá ótimo você finalizar. Mas assim, a parte também que vocês falam, né? Tem a área de comunicação disso. Ainda é um terreno que vocês vão com mais calma para vocês verbalizarem algumas coisas para o cliente? Sim, por causa do produto, né? Como o nosso trabalho é comunicar o produto, a gente vai caminhando junto. O produto vem crescendo com as coleções. A gente chamava de cápsula, agora está um pouco maiorzinha, né, Nath? Vem crescendo, mas a gente vai acompanhando junto e a gente ainda está devagar, porque é um percentual de sustentabilidade que ainda não é muito alto, que está caminhando, está sendo desenvolvido, entendeu? A gente até costuma falar internamente que a Osklen fez uma sacada muito boa, né? Que é sustainable as possible. Sustentável quanto dá. Né? Porque a gente ainda tem lavagem de jeans, a gente tem uma série de coisas que ainda não tem 100% sustentável. Eu acho que a gente já está com em termos de produto, a gente já está com uma coleção bastante grande nesse sentido, né? Seja de algodão BCI, que é um algodão específico, porque aí a gente tem dois vieses aqui, né? Um que é a parte de preocupação com o meio ambiente, com a natureza, e existe uma preocupação com a cadeia produtiva também, né? Que sempre foi uma produção de trabalho análogo escravo, que sem condições. Então a gente tem essas duas preocupações muito fortes, né? Então a gente toma uma série de medidas quanto a isso. Então a gente a gente só contrata fornecedor que são cadastrados na BVTEX, que é uma associação que garante que a cadeia produtiva tenha esse cuidado, que não tenha esse tipo de problema. A gente tem uma parte de porcentagem de algodão BCI, a gente tem agora um produto que foi criado com um fornecedor nosso de jeans, que é pegar algumas peças de coleções antigas, você desfaz ela e cria um outro tecido. Então, tem uma série de frentes, mas é muito complicado regularmente ou judicialmente a gente falar que a gente está com aquele produto 100% sustentável. Porque você tem o botão, você tem o processo de lavagem, você tem o processo de transporte.
Então, a gente ainda está, por mais que a gente tenha N iniciativas, várias iniciativas nesse sentido, e tem sido uma preocupação grande a gente crescer cada vez mais esses produtos com atributos sustentáveis, até a gente usa atributos sustentáveis, mas ainda é muito complicado a gente falar, porque é isso. A gente tem selos para você garantir, você tem um traqueamento que no Brasil é muito difícil. Para você falar que aquele produto é 100%, você tem que traquear toda a cadeia produtiva, e aqui no Brasil é muito complicado. Então, a gente tem comunicado cada vez mais, né? Os atributos sustentáveis, contando bastante, principalmente via assessoria de imprensa, na imprensa, com influenciadores, com parceria com a BVTEX, contando um pouco dessa caminhada, mas ainda é muito difícil falar, sou 100% sustentável, né? Para não morrer assim, porque eu vejo assim, às vezes, empresas como são muito grandes, como a Calvin Klein, marcas muito grandes que estão fazendo uma mudança, é difícil, né? Você tem que mover algo muito grande. E o medo de você barrar num greenwashing, porque você não está fazendo tudo, eu entendo assim. Vira um teto de vidro muito vidro, uma vidraça muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que o processo é muito longo da roupa, né? E tem muito fornecedor. Exatamente. E assim, falar a Ecotex, temos o selo Ecotex, não é tão atraente para o cliente, né? Tipo, fica mais difícil, né? Tipo, tá, grande coisa. Eu acho que tem mudado um pouco, Letícia, assim. Eu acho que sim, eu acho que os consumidores, eles têm, eu não sei se eles têm buscado, mas a partir do momento que você comunica para eles que você tem essa preocupação, ou que esse produto é assim, ou que esse produto tem esse atributo, a gente vê as pessoas recebem muito bem, né? Ótimo. Então, a gente está com uma parceria, por exemplo, com a BVTEX, que chama Moda Conversa, que as empresas que são parceiras da BVTEX, que têm essa preocupação com a responsabilidade social, nesse caso, né? Ele é muito mais voltado para responsabilidade social. Quando a gente comunica isso para o cliente, isso reverbera muito bem, porque acho que mostra realmente a preocupação que a gente tem em se tornar cada vez melhor, né? Então, eu não sei se as pessoas reconhecem um selo quando vem, mas acho que quando você conta aquela história, as pessoas estão recebendo bem melhor, porque são peças que às vezes não são tão bonitas quanto as outras, né? É um jeans menos lavado, é uma cor um pouco diferente, fica fios vermelhos, ele tem algumas especificidades desse tecido. Mas a partir do momento que você conta uma história, eu acho que as pessoas têm recebido melhor, sim. Ai, que bom. Pelo menos vocês sentem uma evolução também do mercado consumidor. Ótimo. Tô vendo que a Kátia tá no maior bate-papo com a Isa. A Kátia ela só tem vergonha de falar aqui, de resto... Exatamente, está aqui no papo, mas então eu vou trazer aqui para todo mundo, né? Então, a Isa, que é uma das nossas alunas, ela perguntou essas maiores dificuldades que vocês passaram na trajetória de vocês. A Kátia falou um pouco, né, dessa questão de ter, já com diploma, ainda ter que passar roupa, né, fazer um processo ainda um pouco mais longo. Conta aí, Kátia, o que você está contando aqui no chat? Então, eu estava falando para a Isabel que eu tenho o costume, assim, depois que o perrengue passa, eu nem ligo. E eu realmente, esses 4 primeiros anos, assim, a primeira... E assim, se a gente olhar depois, foram mais 17 anos, né? Eu tive 6 ou foi 5 promoções, tá? Não lembro. Aí, às vezes, eu já pensei em desistir, assim, ficava com preguiça, eu falava, quer saber, vou procurar outro trabalho. Mas aí, tipo, eu recebi outra promoção, eu aprendi outra coisa, recebi outra promoção. Então, eu sempre ganhava um gás novo, assim, sempre ganhava uma pilha nova, sabe? Colega de equipe que sai, aí você fica chateado. Hoje eu tenho uma equipe até legalzinha, tem um pessoal legal. Tem um pessoal legal, mas colega de empresa, que é colega de equipe que sai, colega nas outras pontas, de outros departamentos que sai, aí dá uma brochadinha assim, você fala, poxa vida, mas funcionava tão bem, fluía tão bem, como que a gente vai fazer agora? Sempre aparece alguém que também faz acontecer, você sempre encontra alguém, você encontra uns preguiçosos no caminho que enche o saco,
E aí atrapalha, Sim. porque eu prefiro trabalhar com mal-humorado do que com preguiçoso. Mas também tem muita gente legal, toda hora tem muita gente legal. Tipo, eu tenho 50 anos de idade, todo mundo, inclusive a Nath, que é minha gerente, é mais nova que eu. Então, todo mundo tem coisa nova para aprender todo dia, para ensinar todo dia, entendeu? Hoje mesmo, na hora do almoço, falei para a Laura, você precisa me ensinar umas coisas. Ela, mas você quer que eu ensine o quê? Eu falei, a gente vai achando no meio do caminho. Todo dia tem coisa para aprender. E, assim, fora a primeira promoção, que eu acho que demorou, hoje eu já nem lembro dela, porque foram quase 5 anos, foram 4 anos e 7 meses. Hoje eu já nem lembro muito mais dela. Quando ela veio, eu vi assim a luz no fim do túnel. Então, tipo, perrengue. E assim, eu não voltei para o mercado para ter que encontrar emprego em outro lugar, entendeu? Várias gestões aqui diferentes, tanto Pessoal, só um gestões minutinho. diretas. Pode falar, Nath. Não, eu vou ter que sair, como eu falei. Eu vou ter que sair. Desculpa, mas agradeço Obrigada. a oportunidade. Vocês estão em ótimas mãos aí. Sim. Tchau, Nath. Agora que Parabéns para a a mamãe. Kátia vai Beijo. falar. Agora a gente pode falar da chefe. Ó. Então, onde eu parei mesmo? Aí, por isso, tá vendo? Estou falando que eu falo muito. Você demorou essa primeira promoção, mas que Então, você conseguiu. Assim, a gente aprende, tem um monte de coisa para aprender todo dia. Todo mundo é bastante mais novo que eu. Então, eu não sou muito apegada a coisas que... Isso é na minha vida, assim. Eu não sou muito apegada ao que eu não acho legal. Uma coisa que me fez mal, depois que ela passou, depois que ela foi resolvida, eu tento fazer com que ela deixe de existir, entendeu? Então, obviamente é difícil, não é uma coisa assim, não é levantação de bandeira, mas o fato de eu ser negra e numa área, eu trabalho, na época, a loja do grupo era a VR, então é uma marca, não vou falar de luxo, mas para elite, então, muito, é óbvio que o fato de eu precisar aceitar a vaga que eu aceitei é um fato e é relativo a isso, mas assim, tipo, eu lembro inclusive quando eu fui para o marketing, isso faz parte, a gente já sabe, precisa mudar, mas assim, né? A gente vai vivendo e vai esperando, vai fazendo nossa parte. E quando eu fui para o marketing, eu lembro que a minha gerente da ocasião falou assim para mim: ai, Catita, eu quero que você cresça, que você se torne gerente, não sei o quê. Eu falei assim, olha, Gabi, por eu ter essa oportunidade, para mim já é muito importante, já é muito relevante por vocês confiarem no meu trabalho e me dar essa oportunidade. Eu sei que não dá para todo mundo ser gerente. Se eu for assistente a vida inteira, bem suportada para trabalhar, para fazer um bom trabalho, zero me importa. E realmente eu nunca fui muito afeita a cargos, como eu falei no começo, eu gosto mesmo de realizar, de fazer a roda girar. Eu quero que as pessoas olhem, não, leva para a Kátia que a Kátia resolve. Eu gosto de resolver, entendeu? Entendeu? Obviamente, eu quero que saibam que eu consigo resolver, que eu sou a pessoa que consegue resolver, mas... Tem um reconhecimento, mas não que venha com cara. Exato. Mas assim, eu estou muito assim, satisfeita com a minha trajetória e realmente não é uma coisa assim que eu nem lamento o fato, eu lamento assim como um todo, né? O motivo que é implícito, o motivo pelo qual eu tive que começar como comecei, mas não é uma coisa assim que me incomoda. Aliás, eu gosto de falar disso. Eu gosto de Acho falar disso, eu me importante, orgulho de verdade. falar disso. É importante. Mas eu acho que a gente aqui no curso, a gente tem esse foco, né, em trazer mais diversidade, porque a intenção é que a gente tenha mais pessoas diversas dentro das empresas. Então, eu acho que o que você
divide assim com a gente, ele tem uma enorme importância para os nossos alunos, porque eles podem se espelhar na sua trajetória, entender que você pode ter aberto portas que facilitem para eles, né? É, Acho que isso é é, muito importante. é. Muito bom, muito bonito. Laura, quer falar um pouco? Eu deixo. Agora deixa, né? Por favor. Deixa eu dar uma brecha aqui. Não vou, ô, Isabel, não fica me perguntando nada que eu vou ficar quieta aqui, hein? Gente, depois eu fico até sem graça de falar, né? Então, assim, eu tô começando, eu sou uma criança perto da Kátia, mas é mais ela me ensinando todo dia do que eu ensinando ela, porque, enfim, acabei de começar. Mas eu acho que um dos principais desafios que eu posso falar aqui é que eu não comecei direto no marketing, né? Então, o meu primeiro estágio foi numa mini agência de marketing para concessionária de carro, mas foi muito puro aprendizado, porque era eu e meu chefe, então assim, eu era a única da faculdade que conhecia o escritório, né, no estágio. Eu fui para o escritório do Google, meu chefe me levava no escritório do Facebook, quando era bem lá no comecinho, e isso para mim me agregava muito. Então, isso foi só me ajudando depois a me descobrir, a descobrir que área que eu gostava, e aí foi quando eu fui, né, trilhando aí o meu caminho. Claro que a gente tem eu tive bastante desafio para chegar aqui. Eu passei por uma outra marca de moda antes, que foi muito legal, eu aprendi muito, mas também foi um super desafio, porque tinha desafios dentro da empresa que, enfim, não condiziam com o que eu acreditava, e eu, por escolha minha, resolvi sair para, enfim, dar um tempo e voltar aí mais calma e energizada para um novo objetivo, para um novo desafio aí na área de moda. Mas eu sempre quando eu saí desse primeiro estágio, eu fui para um estágio que foi meu primeiro contato com a área de moda, que foi a WGSN. A WGSN é um portal de pesquisa de tendência de comportamento. Então, eles estudam todas as tendências de comportamento. Então, eles já sabiam que, por exemplo, o cropped ia ser uma peça de roupa super em alta há um tempão atrás. Só que eu era da área comercial. E nem por isso eu fiquei chateada. Eu até no final fui super indicada para um prêmio global. Foi muito legal. E aí eu acabei saindo porque assim não consegui migrar para a área que eu queria, que eu já estava há 2 anos e meio lá, e eu queria muito ter minha experiência com marketing puro, né? Não esse marketing separado aí Relacionado ao pelo cliente. comercial. Exato. Então, tive outras experiências, mas enfim, descobrem a área que querem e procurem, assim, vão. E o que vier, gente, é tudo aprendizado. A Kátia falou aí, a gente aprende em tudo, assim, toda experiência que a gente passa é válida, a gente sai com um pouquinho de bagagem aí na nossa mochila para carregar para os próximos desafios. Eu até vou aproveitar assim, porque o que vocês veem e que eram de vocês, como uma habilidade, essa coisa de soft skills, né? Tipo, coisas de vocês que ajudaram muito na área que vocês estão agora, e até coisas que vocês tinham que desenvolver, assim. Então, a gente já entendeu que a Kátia, ela era super tímida e aflorou no marketing, foi isso. Bom, vou começar a falar, depois a Kátia fica falando aí Senão o vai ficar tempo. 10 minutos. Bom, eu acho que a minha soft skill, e é uma coisa que, bom, a Kátia vai rir, mas assim, é a minha cara de pau, gente. Eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo, eu vou lá, falo mesmo não escrachadamente, mas eu falo mesmo com as pessoas. Eu gosto dessa parte de relacionamento, então sempre foi uma habilidade minha. Tanto é que na escola eu tinha um professor que me chamava de relações públicas da sala. Porque quando chegava alguém novo, quando tinha aniversário de alguém, eu era a primeira a anunciar. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de relacionamento, de estar à frente, de entender mesmo o funcionamento das pessoas, dos relacionamentos e tudo mais.
E acho que é isso, e o que eu precisei desenvolver, acho que para o mundo corporativo como um todo, não só para o marketing, é a paciência. A gente tem que ter paciência, calma, que tudo chega na nossa hora. A gente tem, acho que o marketing é conhecido por outras áreas da empresa, por ter as ideias mirabolantes, de ser o departamento descontraído, todo mundo é diferentão. Mas a gente tem que ter muito pé no chão na hora da gente colocar essas nossas ideias mirabolantes, porque às vezes ela não cabe dentro da onde a gente quer encaixar. Então é isso, tem paciência, que assim, a gente dá uma moldadinha na nossa ideia, mas às vezes a ideia embala e é super legal quando ela embala. Acho que é isso a minha parte. Vai, Kátia. Ai, foi ótimo. Na verdade, eu sempre fui tímida. Eu coloquei na minha lista, no penúltimo ano da faculdade, eu comecei a colocar nas minhas listas de tudo. Virava o meu ano particular, o meu aniversário, o meu ano astral, eu colocava fazer apresentação de trabalhos na faculdade. Virava o ano 31 de dezembro, fazer apresentação de trabalho na faculdade. Eu falo assim, esse tantão, o tempo inteiro. A sua condução me deixou à vontade aqui. Facilitou bastante minha vida. E, na verdade, eu tenho cara de braba. Eu falo demais, mas eu tenho cara de braba. Mas eu falo, tipo, eu explico 1000 vezes a mesma coisa, e eu falo que eu não vou explicar, mas eu explico 1000 vezes a mesma coisa. Então, eu gosto de escrever com clareza, eu gosto que as pessoas entendam. A minha voz assusta, então eu falo, mas você entendeu mesmo? Você realmente entendeu? Se você não entendeu, você me fala que eu posso repetir. Tanto que agora eu adquiri o costume de marcar umas reuniões com as pessoas. Falei, se você não estiver entendendo, vamos marcar uma hora. Você fala aí, a gente marca uma reuniãozinha, aí eu te explico isso, para a pessoa ver que eu não estou querendo morder ela, né? Que eu não vou engolir ela. Não, mas eu entendo. Porque, às vezes, né, mulheres que falam de forma direta são vistas como bravas. Exato, né? Enquanto, às vezes, o homem, nossa, mas ele é um espírito de líder. E a mulher ainda... Exato. E eu gosto de falar com clareza, eu gosto de ser bem entendida. Eu escrevo com muito detalhe, acabo extrapolando muito, às vezes escrevendo muito para falar pouca coisa. Você viu minhas respostas. Porque eu quero escrever certo, eu quero que a pessoa entenda o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando. Então, isso é uma coisa assim, entender a linguagem que eu posso usar. Eu tenho um amigo pós-graduado, não sei o que ele fica, que ele me zoa porque eu tenho mania de usar a palavra parcimônia. Eu falei, mas gente, eu falei uma palavra tão simples, ele não é simples coisa nenhuma, ninguém usa parcimônia. Eu falei, é isso que vocês estão precisando. Então, eu acho que assim, a adequação da linguagem, eu sempre li muito, então a adequação da linguagem eu acho que foi o meu maior desafio, e essa coisa de... o meu tom é inevitável, gente, a minha voz é um monstro, então, por mais calmamente que eu diga, parece que é uma ameaça, que eu me pronuncie, parece que é uma ameaça, mas eu falo com todo mundo, assim, tipo, falo com todo mundo mesmo, eu sou, inclusive, agitadora oficial de happy hour da empresa. A Catita é a que eu vou passar prefeita. isso para Laura. Entendi. A Laura acho que eu vou passar essa batuta para Laura. A Laura é RP e você é a prefeita, é isso? Tipo, a gente vai fazendo o que pode aqui, né, para animar o lugar. Mas a Catita é a prefeita aqui. E nas horas vagas a gente trabalha. Eu acho que vai ser muito divertido trabalhar com você, pelo jeito. Agora, sim, indo mais para o finalmente. Detalhe, só uma coisa. A Laura disse que não estava bem hoje, tá? Que ela não estava inspirada, que ela estava à derrota. Ela falou. Mas animei. Como vocês podem ver. Animei aqui. Como vocês podem ver, a derrota não existe aqui nesse lugar. Então, vou terminar. Não, para a gente não passar muito do horário, que ainda quero abrir de repente para algum dos alunos. Quando vocês, então, a área de marketing, ela tem várias formas vários lugares de formação. Você pode se formar em marketing, publicidade, como é que é? Eu falo, não.
Bom, eu formei em Relações Internacionais. Acho que meu primeiro chefe, né, que eu falei lá, que ele era dono da agência de marketing, ele era engenheiro. Então, assim, é muito diversa a área de marketing hoje em dia. Acho que tem espaço para muitas áreas, mas a gente, né, você tem que ter um pouco de entender as caixinhas do marketing, entender talvez aonde que a sua formação pode te ajudar nessas caixinhas do marketing. Tem vários, assim, não acho que ela seja uma regra, a pessoa fazer publicidade, propaganda, comunicação social, talvez ajude, mas tem muitas outras formações aí que te dão muita bagagem para trabalhar dentro do marketing. A gente teve aqui uma estagiária que era formada em administração, que foi assim, tipo, um avião, assim. Aquela ali, eu lamentei muito, ela foi nossa estagiária, a gente conseguiu a efetivação dela, foi nossa assistente, e assim, trabalhava, me ajudava muito com artes, com layout, coisa que eu não faço. Eu sei o que eu quero, mas eu não mexo com arte. Uhum. E ela manipulava várias coisas, me ajudava muito. É muito, muito, muito amplo, assim. E eu acho que marketing também, além de ser administração de propaganda, talvez por isso seja tão amplo esse espaço para ir aí em cima. Além dela ser muito... Eu acho que é por isso que ela é muito ampla. Porque como ela é administração... ela é a administração do trato com o cliente. Então, se você tem visão, você é um marqueteiro. Mais do que se você tem um curso. É igual eu sou formada há 28 anos, então eu faço curso de atualização, eu faço de N coisas, assim, de curiosidade. Eu já fiz construção de conteúdo para plataformas digitais, por exemplo, um curso de férias. Eu fiz gerenciamento de marketing, que tem a ver mais com gerenciar o seu projeto, o seu planejamento diário, do que se tornar um gerente de marketing, entendeu? Então, é muito, muito, muito diverso, assim. Eu acho que é um leque muito amplo. Eu acho que é entender onde você se encaixa, na verdade. Interessante. E é uma área que mudou muito nos últimos anos, né? É uma área que quando a gente vê, assim, o que vocês às vezes, né, começaram na faculdade para o que vocês trabalham hoje e como que ele vira. Como que vocês veem essas mudanças? Na verdade, eu acho que eu não entendi assim muito bem essa pergunta. Mais ou menos, porque existe assim, vocês sentem a necessidade de repente de fazer algum curso para uma atualização, ou o próprio trabalho ele já ajuda a fazer essas novidades e entender mais como que a área está mudando. O trabalho, porque assim, você tem uma base e o trabalho, o dia a dia, te cobra muita coisa, te cobra muito raciocínio, o desenvolvimento mesmo do discernimento para fazer o negócio acontecer. É uma adequação diária, mas com certeza os cursos de atualização são necessários. Eu só faço curso curto. Tipo curso de férias mesmo, curso de uma semana. Esses cursos que são blocados em aulas, em horas. E a Calvin também tem um programa como chama? Um convênio com a SPM e rola uns cursos voltados para a área, voltados para o nosso trabalho, que aí a gente tem um processinho aqui de solicitação e aprovação. Alguma observação? Não, falou tudo. Para! Falou pra caramba! Não, eu acho que assim, Falou. eu fiz, acho que falando um pouco pessoal, eu fiz relações internacionais, passei por outras áreas. Quando eu finalmente cheguei no marketing, o micro tá aberto. Ah, perdão. Aí a gente senta uma na frente da outra, então assim, dá o eco.
Imagina. E aí, eu só quando eu cheguei próximo ao marketing, eu resolvi fazer minha pós para poder ter o embasamento do dia a dia, o teórico da sala de aula, né? Porque isso, muita gente fala, ai, nossa, mas é só teoria, você só aprende na prática, só aprende na prática. Mas a teoria, gente, é muito importante também, não pode deixar de lado. Às vezes ela é um atalho, eu acho que às vezes a teoria é um atalho, porque às vezes você realmente tem muita coisa que você aprende, mas às vezes você já tem aquele, né, conhecimento. Exatamente. Exatamente. Já E acho que essa modernização que veio do marketing é mesmo, acho que curso. No dia a dia a gente vai, né, levando os capotes das atualizações, mas acho que sempre tem, depois de ver uma enxurrada, a gente sempre com curso, ler bastante, entender né, as atualizações é sempre importante. O que vem por aí, o que está se falando em outras áreas, em outras empresas também, acompanhando bem o mercado em si, né? Acho que é legal isso também. Porque, sei lá, 5 anos atrás, eu acho que a gente não ia imaginar o tanto da mídia social, né, tomando conta das nossas vidas e das nossas relações. O que é o metaverso? Como que vai ser isso? Meu Deus, muito. Eu tenho um pouco de medo do metaverso, gente. Então, assim, eu não sei explicar. Assim. Ainda nos perguntamos o que é o metaverso, como vai ser. Como que vai ser? Verdade. Tem uma pergunta que veio depois dos alunos, que algum aluno já, se quiser falar, pode falar, que é a relação das embalagens e sustentabilidade. Se vocês têm alguma ideia em relação a isso, alguma mudança, se tem uma coisa relacionada ao trabalho de vocês também. Não, a gente aqui, a gente não tem essa visibilidade na parte da embalagem, mas com certeza é uma demanda que já está vindo muito de mercado e deve ser uma pauta provavelmente muito forte aqui dentro também para a gente levar em consideração nessa atualização, né? Porque assim, a gente para pensar e realmente algumas coisas é muita embalagem, né? Que a gente recebe dentro de uma caixinha, com plástico, com isso, com aquilo, então a gente sempre tenta. Acho que se a gente falar das nossas embalagens de brinde, a gente sempre tenta reduzir ao máximo plástico, embalagem que não vão ser tão usuais assim, a não ser que seja para exposição, para guardar mesmo o recipiente, né? Enfim, a gente sempre toma bastante cuidado nessa parte de brinde, porque a gente sabe que isso vai ser descartado, tem um alto custo aí pro ecossistema em geral. Boa. Mais alguém que tiver perguntas? Estamos aqui, porque Isa ficou tão no bate-papo aqui com a Kátia. Vamos lá, Isabel, deixa eu ver. Eu acho que alguém consegue tirar. Ah, vai mandar a escrita. Ai, meu Deus, a pessoa também é tímida. Qual o case de sucesso que vocês tiveram dentro da Calvin Klein? Uma coisa que orgulho. Além de nós mesmas, eu acho que não sei, não consigo lembrar nenhum agora, Isabel. Vai ter que ficar para a próxima, eu te mando depois, mas eu não lembro, assim. Eu acho que é só a nossa contratação aqui mesmo. Sinto muito. Depois eu vou dar uma xeretada aqui, são muitos anos Algum projeto? Para mim, o melhor são as festas itinerantes. Até vai voltar agora, se Deus quiser, e eu acho que a Laura que vai cuidar disso, inclusive. Mas para mim, eu acho que é a melhor coisa. Assim. A gente não é muito inovador, na minha opinião, sabe? Eu acho que a gente não é muito inovador, não. E a nossa veia com a coisa da música é muito forte. Mas eu não lembro, assim, eu acho que é o mais legal mesmo. Ela já chamou CK on the Road, que ela passava por várias cidades, várias grandes capitais.
Agora ela já chamou Nocturne, e agora eu não sei como que vai chamar, como que pronuncia? Nocturne? E agora eu não sei como ela vai chamar. A bonita aí é que vai intitular o projeto. Ainda A não gente tem ainda nada. está Tá rabiscando. Mapeando. Um livro interessante, pode ser da área de vocês, não precisa, pode ser uma coisa relacionada à moda que ajude eles nessa caminhada profissional do começo. A dona WG, eu acho que é mais indicada para isso do que eu, não? Ah, não sei. Eu acho que sei, eu acho que você As também duas. pode. Você também tem boas dicas, Kátia. Não Pode sei, soltar. não sei não, viu, gente? Eu vou ter que dar uma olhada nas coisas que eu li, porque eu li há muito, eu li há muito tempo, assim, né? Kotler. Nossa, nem me fala, o Kotler é um tijolo, não dá mais. A linguagem é muito Não dá difícil, muito pesada. Não Tá, dá. então, ó, já uma boa referência do que não ler. Não dá mais. O Kotler número 1 não dá mais, não. A Bíblia do Marketing Direto sempre vai ser um clássico. Sempre vai ser um clássico, é muito fácil. Mas eu não lembro referências de livros, assim, porque eu leio muito livro sobre comportamento, sabe? Essas coisas. Agora, inclusive, eu estou lendo um que não é o momento para vocês, que é coisas que você só percebe quando desacelera. Portanto, dá uma segurada. Eu estou desacelerando porque eu sou uma senhora, né? Então, eu estou desacelerando. Eu leio muito livro sobre comportamento, então eu leio um que eu tive que mandar fazer. Eu li um que eu adorei, eu tive que mandar fazer para eu ter em casa que eu não faça tempestade em copo d'água, que é para treinar a paciência. Mas, assim, referências de marketing, eu vou ter que realmente dar uma olhada no que eu tenho e eu posso mandar para vocês. Boa. Gente, a minha dica é ficar antenado. Colocaram aí no chat também. Tá sempre ligado no movimento de mercado, ou o que as outras empresas fazem. Leitura, assim, não tenho. Gente, eu sou muito das redes sociais, então eu gosto muito de ouvir Uma rata. podcast. Acho que hoje a gente tem aí um monte de veículos que estão fazendo o seu próprio podcast. Então, seguir pessoas que te inspiram de verdade, né? Assim, aquela pessoa mais profunda, que hoje em dia a gente tem muito influenciador, mas são influenciadores de compra, compra, compra. E isso é legal, mas não é. É legal da Calvin quando a gente faz, mas não é legal quando a gente fica nessa imersão de Fissura. compra, né? De consumo. Então é sempre, acho que essas são minhas dicas. E sejam muito. Fiquem ligados, assim. Eu lembro que minha mãe sempre fala para mim: fica ligada, Laura, fica ligada. Então é isso, a gente fica bem ligada aí pro que acontece. E Uma Emily in Paris, que fala de Emily Paris é muito legal, gente, mas tem que tomar cuidado. Diabo Veste É muito Prada. encantadora. Tem um no Netflix que chama The Bold Type. É uma gracinha. Mas é isso, tem toda a parte romântica da série. A vida real é um pouquinho diferente, mas é muito legal. É muito legal. É sempre bom assistir. Tem um filme que eu tava até pensando. Esse falaram bem. A Kátia falou aqui, Hierarquia. Acho que é novo no Netflix também. Tem um filme que não é muito novo, mas eu acho ele muito fofo e que traz principalmente essa coisa do relacionamento, de estar sempre bem com o pessoal da equipe, que é aquele O Senhor Estagiário, se eu não me engano. Sim. Eu acho muito fofo esse filme, vale muito a pena. Demais. Ele deve ter uns 2 aninhos na Netflix. Tem, né? Que é com o De Niro. Tem. É o Robert De Niro e a Anne Hathaway. Vale a pena. Boa. Ele é legal. E Hierarquia também é bacana, é bem bom, assim. Eu assisti essa semana passada. É bem bom. Tem algumas regras do que fazer e do que não fazer também. Legal. Tem algumas mostras. É muito legal.
E um livro que eu li de marketing, que aí eu quero a opinião de vocês, de repente, que é do Carvalhal, aquele Moda com Propósito. Não, Moda Imita a Vida e tem o Moda com Propósito. Eu só li uns pedacinhos, assim, tipo, coisas postadas, sabe? Alguns trechos, assim, mas é legal, é muito bom. Tá ótimo, gente. Acho que é isso, então, por enquanto. Vamos esperar mais referências que com certeza a Dona Cátia vai mandar para gente. Todo mundo, eu vou sim, vou sim. Todo mundo aí vem na visita amanhã? Não sei. Tem Vamos 2 ver quem horários vem. amanhã. Tem visita aqui em 2 horários amanhã. Estaremos aqui. Sim. Amanhã, Quero no só período da manhã, ver. a gente tá aqui. Na quinta-feira a gente não consegue participar, mas amanhã a gente está aqui. Maravilha, Eu nos quero vemos saber das amanhã, então. fofocas, é isso. Hã? Então, maravilhoso. Eu vou querer Vai. saber da Tem fofoca algumas depois. aqui. Inclusive, a Laura que vai fazer o tour com vocês, apresentar as áreas aqui do marketing. Isso é um trabalho do Comitê de Diversidade e Inclusão, do qual eu faço parte, mas eu já taquei ela, porque eu tenho vergonha de falar e não sei o quê, aí eu taquei ela lá para fazer esse tour, mas, né, talvez a gente já Eu esteja tô tudo vendo íntimo aí, que talvez eu você vai aproveite junto. e passei um Acho pouco que vai. também. Vai ser ótimo. Que maravilha! Muito, muito obrigada para vocês duas. Manda um abraço e obrigada também para a Natália, que não pôde ficar aqui até o final Pode com a deixar. gente. E eu vou convidá-las também a seguir, então, nossas redes sociais, Ecoteste. A gente tem o YouTube com todos os nossos encontros, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn. Muito Pode obrigada, deixar. meninas, de verdade. Foi muito divertido ter Nós vocês aqui. vamos. Valeu. Obrigada, Obrigado, Lu. gente. Obrigada, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau.